Ele é argentino e um dos responsáveis, um dos principais responsáveis pelo golpe de 1964, onde entra o período militar, a ditadura militar no Brasil, vai pendurar aí por muitos anos. Beleza? Tá. Ele é filho de uma família da classe média, formado em medicina e, cara, ele vai conseguir libertar um país e tornar esse país ao mesmo tempo independente da maior potência mundial, que é os Estados Unidos, em plena Guerra Fria. Ou seja, ele vai instalar o comunismo nessa região. De quem eu tô falando? Ernesto Che Guevara. Mas o que tem a ver com o golpe militar? Tu vai entender, tá? O que acontece? Che Guevara, ele, cara, viaja o mundo inteiro, principalmente a América Latina. Ele vai pro Chile, pro Peru, pra Bolívia, Venezuela, tá? Para o México. E cada país que ele vai passando, ele vai se transformando, tá? Desde pequeno, ele era um cara comunitário, ele era um cara que acreditava na igualdade social de todos e era sempre a favor e defensor dos menos favorecidos dentro da sociedade. Ou seja, ele queria tudo igual, inclusive se ele encontrasse uma criança quando pequeno na escola, a caminho para sua casa, encontrasse uma criança passando frio, fome, ele tirava o casaco do corpo e vestia aquela pessoa. Ah, o cara era 10, mas nem tudo parece maravilha, porque depois ele vai se tornar um ditador, um assassino em massa, enfim, isso vai no decorrer do vídeo. Cara, o que tem de importante no Che Guevara para o golpe de 64? Simples. O que acontece? Primeiro ele vai para o Peru, aonde ele vai trabalhar como médico de ofício, né, da sua profissão, num hospital onde cuidavam-se de leprosos, que humanitário, né? Depois ele vai para Guatemala, lá em Guatemala que vai ser o nome dele, Che Guevara. Por que Che? Che é um termo que é utilizado aqui na região do Plata, principalmente na Argentina, que vem como é que eu vou te dizer? É descendente de indígenas, né? O pronunciado, o Che, tá? Che significa ei você. E lá na Guatemala ele vai começar a ter um caráter, né? Pelo ofício político e vai começar a idolatrar e querer colocar em questão a política marxista e vai se associar ao comunismo. Uau, sensacional. Isso vai dar problema para nós em 64, tá? Então, Che Guevara é ei você. E aí a gente começa a conhecer Che Guevara, né? Porque aonde ele passa ele vai deixar um rastro, até que chega no México, e ele vai encontrar um rapaz revolucionário que estava em exílio no México, né? Fidel Castro. E vai voltar com Fidel Castro para Cuba, porque Fidel Castro se encantou com as ideias de Che Guevara. E aí ele vai voltar para Cuba para fazer a Revolução Cubana. Detalhe, Cuba era um país, uma colônia, né, sofria o imperialismo espanhol. Aí os Estados Unidos da América vai ajudar a terminar com esse imperialismo espanhol e vai colocar o dele, entendeu? Vai colocar o dele, ou seja, agora Cuba é um país livre da Espanha, dependente de Portugal. Ou seja, vai acontecer uns acordos, que daí a gente faz um vídeo qualquer. Vai acontecer uns acordos ali que todo presidente, né, o líder cubano, vai ter influências dos americanos. Ou seja, os americanos vão sempre colocar alguém que favoreça os ideais americanos dentro de Cuba. Enfim, vão fazer várias coisas. Por exemplo, pegar algumas terras, né, que vão deixar exclusiva para o uso de americanos para agricultura. Enfim. E aí Che Guevara não fica contente com isso, vai fazer a revolução até que ele vai assaltar um quartel para roubar armas. Vai ser preso e vai ser mandado ao exílio para o México, pior coisa que tem. Porque lá ele vai conhecer Che Guevara e vai voltar para fazer a revolução. Enfim, cara, eles tomam o poder. Depois como é que eu vou dizer? Da Batalha dos Porcos, onde acontece que os Estados Unidos enviam tropas para expulsar Fidel Castro e seu bando do poder. O que vai acontecer? Eles vão perder. Eles vão perder, cara. E aí o que acontece? Che Guevara e Fidel Castro se aproximam da União Soviética em plena Guerra Fria. E aí o que vai acontecer? Vai ser instalado em Cuba uma base de mísseis nucleares com direção aos Estados Unidos. Direção e alcance. E os Estados Unidos vai perceber. Isso aí é outro vídeo, mas eu faço um vídeo sobre isso. Os Estados Unidos vai perceber e vai entrar em contato com a Cuba, não, com a Rússia.
né? Vai entrar como? Alô, e aí, tu tá botando... Não, eles vão conversar até que vão chegar a um seguinte acordo. Sim, a Rússia, a União Soviética vai retirar os mísseis dali desde que os Estados Unidos libertem, né, a Cuba desse imperialismo. Fechado. Porém, tem que retirar os mísseis que os Estados Unidos colocou em plena Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, instalou uns mísseis na Turquia e na Itália em direção à União Soviética. Então, a União Soviética utilizou disso. O que isso que o professor quer, que significa isso que o professor quer falar? Cara, é uma ervilha na piscina. Ou seja, a Cuba é uma ilha pequenininha e conseguiu se libertar da maior potência mundial dos Estados Unidos, se tornou um país independente com Fidel Castro no poder e Che Guevara. Tu imagina? O que a gente tem que entender a grandeza disso? Os Estados Unidos se envolveu na guerra do Vietnã, na guerra da Coreia, enfim, em diversas guerras no continente africano para expulsar e evitar a expansão do socialismo. E aí a União Soviética se aproxima da Revolução Cubana, apoiando e já aproveita e faz isso, né? Com o pedido de Che Guevara. E aí o que vai acontecer, galera? Cuba vai se tornar um país independente. Por isso que Cuba é o que é hoje, né? Ficou embarcada com o comércio com os Estados Unidos, enfim. Depois a União Soviética termina, desmancha e fica o que é Cuba hoje. Porém, aqui no Brasil, o que está acontecendo? Cara, Jânio Quadros, o nosso presidente, né? Cara, ele é um conservador moderador. Ou seja, moderador não. Ele é um conservador, assim, total. E aí ele tá no poder. O que ele vai fazer? Ele vai condecorar Che Guevara. E aí os Estados Unidos da América, cara, ele tá indignado porque ele se envolveu em diversos conflitos, disputando territórios com a União Soviética, ou seja, capitalismo de um lado e socialismo do outro. A Cuba se torna independente e comunista, né? Na América. E aí o Brasil tá acontecendo isso com o governo de Jânio Quadros e o seu vice João Goulart. O que acontece? Cara, Jânio Quadros vai condecorar Che Guevara aqui no Brasil. Os americanos já abrem um olho, né? E se a gente fala americano, o que acontece? O poder militar, junto com os empresários influenciados pelos americanos, eles vão ficar, ó, com o olho aberto. Opa, o que é isso? E ao mesmo tempo, cara, o vice-presidente tá lá na China, num congresso com Mao Tse-tung, o maior comunista do mundo. O Mao Tse-tung é o maior assassino que existe na face da Terra. Se tu acha que o Holocausto matou pessoas, mas com a política comunista de Mao Tse-tung, ele matou milhares de fome, tá? E aí aqui no Brasil acontecendo a mesma coisa. Isso em 1961 vai acontecer o quê? A renúncia de Jânio Quadros, o nosso presidente. Olha o que ele fez. Aí eu já não sei o que aconteceu, né? A primeira coisa, ele era um conservador nato, cara. O que ele vai fazer? É o seguinte, ele vai condecorar o Che Guevara enquanto o cara tá lá na Cuba, lá, sabe? Se desprendeu da maior potência mundial e vai proibir o uso de biquíni na praia. Tu imagina as minas com protetor solar, com tudo, não pode usar biquíni. Aí o bicho vai pegar. O bicho vai pegar pelo quê? Por não poder usar biquíni ou por Che Guevara? Aí eu já não sei. Eu acho que uniu tudo, né? Enfim, né, cara? Então, o vice tá na China. E quando o nosso presidente abdica do poder, vai sair do poder, né? Vai renunciar, acreditando que vai voltar depois. Não vai. Vai dar treta. Cara, quando o nosso vice está voltando da China, ele recebe uma ligação. Agora o senhor é o novo presidente do Brasil. Só que aqui no Brasil o bicho está pegando. Vamos tentar fazer o golpe em 61, porém não vai dar certo, porque aqui no sul do país, Leonel Brizola vai iniciar a campanha da legalidade. Ou seja, se o presidente renunciou, quem tem que assumir é o vice, pronto. Só que em 64, o nosso vice-presidente não vai segurar o tranco e vai sofrer o golpe. Então fica a dica. Claro, golpe de 64, a gente tem que aprofundar muito mais, tu vai pesquisar, eu sei que tu é um cara inteligente. Porém, a importância da crise dos mísseis, lá na Revolução Cubana, né, com a aproximação dos Estados Unidos, observando o movimento todo do Brasil,
indo para o lado comunista, sem falar que Jânio Quadros, ele vai se aproximar da União Soviética. Aí os americanos vão ficar loucos, vão ficar possuídos. Não, como assim? E aí sim vai acontecer o golpe militar. Porque senão o Brasil poderia ser comunista em plena Guerra Fria. Que vergonha! Tu imagina, os Estados Unidos se envolveu no Vietnã, se envolveu na Guerra da Coreia, se envolveu no continente africano, cara, em tudo que é canto, investindo grana, FBI bombando, e aí Cuba, no tamanho de uma ervilha dentro da piscina, se torna um país comunista na América Latina. Que vergonha para o Brasil também, se aproximando de Che Guevara, apesar que depois ele ganhou muito dinheiro, Che Guevara ganhou muito dinheiro vendendo as camisas, né, cara? Todo mundo comprava as camisas de Che Guevara. Inclusive alguns movimentos estudantil aqui utilizam, né, a imagem de Che Guevara. Enfim, não é essa a questão. Então, será que Che Guevara tem realmente a ver com o golpe de 1964? Talvez sim, né? Por quê? Porque os Estados Unidos não ia deixar assim mais um país se tornar comunista. Galera, um abração, tudo de bom, continua seguindo o professor aí. Fui. Qualquer dúvida. Ah, olha só. Se tu quiser um vídeo sobre isso, deixa um comentário ali, chama no direct, enfim, faz qualquer coisa, tá bom? Se quiser um vídeo sobre algum determinado assunto, tá? Um abraço, continua seguindo o professor aí. Tchau!